Tô tão emocionada. Eu comprei, eu não sei se eu mostrei pra vocês que eu comprei o capa dura, porque eu resolvi honrar alguns livros que passaram pela minha vida. Foi muito difícil escolher os livros que iam aparecer aqui atrás. Olá, Roberta! Seja muito bem-vinda. Foi, Obrigada. eu tenho uma história assim muito. Vou esperar as pessoas entrarem, porque eu quero conhecer. É porque assim, eu ia começar a conversar com você, porque eu já tenho uma história longa com você, mas agora a gente precisa receber as outras pessoas. Claro, claro. E aí, Roberta, fala de onde? Eu sou do Rio, Ah, tu é do Rio, Rio de cara. Janeiro. A gente tá pertinho. Qual bairro você é? Você é da onde? Eu sou da Ilha do Governador. Vila É muito Isabel. forte. Na verdade, eu moro hoje na Ilha do Governador. A Ilha do Governador é longe de tudo e perto de todo mundo, né? Mais ou menos. Eu morava lá na Zona Oeste. A Ilha do Governador não é tão perto assim, não. Eu acho, ela é ponta, né? Fica na ponta. Não tem acesso para lugar nenhum, mas dali você vai para tudo quanto é lugar. É verdade. Foi uma explicação interessante sobre a Ilha do Governador. Olá, Gladys, seja muito bem-vinda, querida. Gente, Eu acho que não tem eu, lugar nenhum que você. desculpa, eu não vou poder, eu só vou ficar como ouvinte que eu tô trabalhando, viu? Que Ai, é que onde eu bom. moro mais cedo, só para vocês saberem, tá bom? Ai, bom trabalho, querida. Pode ficar aí de ouvinte. Vai ser. Sua energia já fala tudo. Que bom que Tá você está bom. trabalhando. Fico Bem, feliz. tô muito feliz com esse clube do livro. Ai, que bom. Fico feliz também que você está aqui com a gente. Para mim é uma honra. Então, gente, tá todo mundo agasalhadinho aí. Pelo jeito tá frio na casa de todo mundo, né? Aqui está muito frio. Rio de Janeiro, né? Sabe que não dá para ficar brincando, né? Rio de Ah, Janeiro, a gente não gosta desse negócio de frio. não. Esse Tá negócio vendo? Frozen veio, não sei quem foi que chamou ela. Não sei quem foi que chamou. A Frozen, Ela né? tinha que estar na casa dela. É, gente. Cariocas gostam de calor, de ficar pelado, de reclamar do calor, reclamar que está suando, reclamar que não tem roupa para colocar, reclamar que. Ai, carioca gosta de reclamar. Do frio não dá, gente. Frio até para reclamar fica difícil. Desanima até para reclamar, né? É fogo, é puxado mesmo, eu concordo. Não. Cara, é, eu tava. Olha só, eu saí de Pirassununga pensando assim, porque a gente esquece das coisas, sabe, Rosana? Eu sou carioca, mas eu saí do Rio com 19 anos. Voltei com 38, ou seja, passei 19 anos aqui, 19 anos no interior de São Paulo. E eu passava frio em São Paulo xingando, porque eu queria voltar para minha terra para parar de passar frio. Voltei para minha terra, aí eu descobri o quê? Lembrei do quê? Que aqui faz frio. E faz muito frio quando quer, né? Pois é. Falei, meu Deus do céu, como é que eu esqueci que aqui fazia frio desse jeito? Ainda bem que eu vim com os meus pares de aquecedor. Eu comprei um monte de aquecedor em Pirassununga, porque Pirassununga também é frio. Falei, não vou deixar aqui não, vou levar comigo. Se eu for morar no Nordeste, meus aquecedores vão junto comigo. Não quero nem saber. Frio eu não passo. Mas Pirassununga, ela é frio, mas É, é habitual ou é uma coisa esporádica? Pirassununga é tipo Rio de Janeiro, só que é um pouco pior no quesito amplitude térmica. Amplitude térmica é tipo assim, ou é muito frio, amplitude térmica a diferença de temperatura é pouca ou é muita. No Rio de Janeiro é menor a amplitude térmica do que no estado de São Paulo, principalmente mais para dentro do continente. Pirassununga é quase divisa com São Paulo. E aí, por ser assim, é mais seco, que é mais longe do oceano, e aí a amplitude térmica tende a ser maior também. Então é frio quando é muito frio. Quando tá frio no Rio, lá tá mais frio ainda. Quando tá quente no Rio, lá tá mais quente ainda. A sensação térmica, pelo menos. Fala aí, Sim. Rosana. Realmente, calor. Eu amo frio, né, gente? Eu amo frio, estou amando esse tempo maravilhoso.
Não me dou bem no calor, certo? Eu não reclamo do frio. A Lidy sabe disso, né, Lidy? É, Porém, o calor não é nada, amigo. Nada, amigo. Você é gente, da onde, Rosana? Pirassununga? a gente se conheceu lá. Ah, tá. Pessoalmente ou vocês se conheceram através da Panteras? Não, a gente se conheceu Não. pessoalmente. A Rosana é antes de Panteras, antes de Lidiane em rede social, Ah, antes de tudo. tá. A Rosana foi a minha primeira, uma das primeiras mentoradas minhas. Coisa Sim. linda a história dela. Um dia ela conta pra gente. E aí, ah, tu é do Panteras, mulher. Tu é Pantera Negra? Ou Pantera. Eu sou. Tu é Não. negra? Não? Entrei agora, tem um mês. Não, Bem-vinda ao Clube do tem um Livro, mês que eu entrei. bem-vinda aos Panteras, bem-vinda a tudo, essa nova vida diferente e cheia de possibilidades. Vamos então, já são 6h10, vamos entrar É, no assunto. Meus amores, cheio de surpresas. vocês leram, conseguiram ler o livro? Se sim, até onde? Não? Não tem problema também, não ler o livro. Eu não consegui ler. O Clube do Livro, a ideia do Clube do Livro aqui é o seguinte: eu gravei um áudio, acho que foi ontem, falando o que acontece. O Tony Robbins, ele fala, os estudos sobre a felicidade também mostram que os seres humanos que se consideram bem-sucedidos, que se consideram felizes, eles têm 5 áreas da felicidade, 5 áreas da vida deles que eles olham com bastante carinho. E aí eles olham e falam: tá, eu sou bem-sucedido nessas 5 áreas, eu cuido bem dessas 5 áreas, então por isso eu sou bem-sucedido e sou feliz. E quais são essas áreas? Saúde, relacionamentos, finanças, profissional e espiritual. O que que geralmente a gente, como ser humano, faz? Cuida das outras 4 e esquece de olhar para o espiritual. E aí, o espiritual, qual que é o problema? Ele permeia tudo, né? Ele permeia tudo. Então, aqueles espaços vazios que ficam entre as outras áreas que você fica olhando e fala assim, cara, tá bom, mas podia melhorar. Tem alguma coisa aqui errada e eu não consigo enxergar o que que é. Geralmente você vai encontrar a resposta lá no espiritual. Aqui no espiritual, né? Porque no final das contas nós somos seres espirituais experienciando uma vida terrena. E podem discordar de mim, discordar do autor, falar, porque aqui é um lugar aberto para a gente poder conversar sobre essas coisas, tá? E a ideia desse livro foi o seguinte: ele veio para minha vida através do meu marido, na época namorado. Eu tenho até uns livrinhos ali para sortear. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso. Tem a versão dele, que é essa mais grossa. Tem 3 versões. A versão dele de 40 dias, que é a mais antiga um pouco. Só que o autor fala para fazer semanal. E eu acho que em algum momento ele parou para pensar, poxa vida, 40 dias não dá uma semana. Não fecha 6 semanas. Não fecha as 6 semanas. Então, eu vou colocar mais 2 dias. E aí ele foi lá e colocou mais 2 dias no passo a passo para poder fechar as 6 semanas. E tem um livro de 40 dias, que foi o que eu conheci, mas tem um outro livro que foi o primeiro que eu conheci, que é o Só de 7 semanas. Os livros são os mesmos, foram só evoluindo. O de 7 dias, perdão. O de 7 dias foi o que eu conheci no meio das coisas do meu marido, então namorado. Ganhou, eu peguei, gostei do nome, Uma Vida com Propósito. Propósito sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu fui ler. E aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, meu, aquele moço, aquele pastor, o escritor desse livro, ele me chamou, parecia que estava sentado na minha frente, conversando comigo sobre as minhas dores, sabe? Você entendeu, né? É bem por esse caminho, tá? E aí fui conversando com ele, fui entendendo a proposta, e desde então, de tempos em tempos, eu não aguento, eu preciso voltar nesse livro para ler. Eu já li ele em livro físico, aí eu vou e dou, que eu acho muito bom preparar só na minha mão. Aí eu pego o PDF, distribuo, também leio o PDF. Daqui a pouco eu descobri o audiobook, ouvi o audiobook, fiz card das perguntas, assim, que eu acho muito interessante pensar nisso aqui.
Fiz clube do livro presencial lá na Vila em Pirassununga. E agora nós estamos no modelo online, que até então não tinha feito com esse livro, e trouxe ele para o online, porque eu acho a proposta dele maravilhosa. Independente do fato do autor ser cristão, é um processo de desenvolvimento humano que ele propõe aqui na área da espiritualidade. E acaba envolvendo tudo. Faz sentido para vocês? Você leu o livro, Rô? Conseguiu ler? Não, não todos os dias. Tranquilo, não tem pressa. Nós somos almas eternas, como diz uma mentora minha, a Janaína Costa, nós somos almas eternas, você tem o tempo que você precisar para ler, e é até interessante levar o tempo que você precisar para refletir mesmo, porque eu acho as reflexões bem profundas, sabe? Inclusive, eu vou ter que voltar, nos dias eu vou ter que voltar para poder olhar de novo. E aí, o que que eu quero saber de vocês? A visão geral do que vocês viram até agora sobre uma vida com propósito, que vocês estão acompanhando do grupo, que vocês conseguiram acompanhar, para que a gente possa partir daí. Lembrando que vocês podem concordar, discordar do autor. Inclusive, eu vou me permitir discordar num ponto que ele coloca aqui. Que logo no início do livro, no primeiro dia, ele fala que o livro, ele não é um livro de autoajuda, ele fala que o livro ele vem de ajuda do alto. E que a autoajuda, ele meio que deprecia a questão da autoajuda. Eu deveria ter marcado essa passagem. Eu tenho algumas passagens que, tipo, grudaram na minha cabeça, assim, sabe? Então, vocês vão me ver falando sem, sem nenhuma referência visível, mas achei já. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida. Dê importância a sonhos, defina claramente valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta. Seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva as outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente estão na página 23, nessa versão aqui. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido alcançando um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito da sua vida são coisas absolutamente distintas. E aí, enfim, ele vai falando que a questão do propósito e a questão de ser bem-sucedido são duas coisas diferentes. E ele meio que deprecia, assim, eu senti a autoajuda. Mas existem várias formas de você ver isso. O que eu entendo de autoajuda? Se Deus mora dentro de mim, ele pode estar me ajudando mesmo sem eu saber que ele está me ajudando. Então, para mim, pode parecer autoajuda e mesmo assim ser Deus me ajudando. E a minha visão aqui é a seguinte: não me importa o que a pessoa pensa. Se ela está no caminho dela e está sendo guiada para um propósito, é Deus. Eu vejo desse jeito. Então, assim, se ela está indo pelo livro de autoajuda e está cumprindo o propósito dela nessa terra, para mim está tudo bem também. Entende? Então, nesse ponto, eu não concordo com o posicionamento do autor e eu não diminuí o meu amor por ele por causa disso. Mas nessa primeira semana, eu acho que a minha maior discordância foi essa, assim. Então, fiquem à vontade para falar. Está o Código do Registro Tributário. O primeiro capítulo foi... A ideia é um bate-papo, tá, gente? O primeiro capítulo foi Tudo Começa com Deus, por isso que ele coloca a questão do propósito, né? O segundo capítulo, Você Não É um Acidente, que foi um que me chamou muita atenção, onde ele fala... não sei se vocês já ouviram falar das pessoas que se relacionam com outras pessoas sem um planejamento familiar para isso, sem nenhuma prevenção, ou até, né, passam por questões de abuso e tal. E aí, essas pessoas passam por essas questões
e acabam engravidando, tendo filhos, sem querer, entre aspas, né? Apesar em alguns casos a pessoa se sujeitar à possibilidade, mas ainda assim não querendo. E o que às vezes muitos pais ou muitas pessoas falam nessa situação? Que a criança foi um acidente. E eu fui uma dessas crianças que foi considerada um acidente. Apesar dos meus pais não falarem isso para mim diretamente, porque eles eram de uma outra geração. Meu pai foi filho da Segunda Guerra Mundial, eu sempre falo isso. Então, assim, ele era uma pessoa mais centrada e tal, mas eu vim por acidente. E aí eu pensava desse jeito, né, até então. E aí esse capítulo foi o capítulo que me fez grudar no autor e não querer mais soltar dele. Que ele fala que o homem pode pensar que foi um acidente, mas Deus tem um propósito para tudo e para todos nessa vida. Ninguém está aqui de graça. E eu achei esse capítulo muito, muito lindo, Acredito muito nisso. muito bonito. Foi um que eu parei para sentar assim, e aí eu senti o autor falando comigo. Eu vou falar, vou passar as perguntas uma a uma e a gente vai conversando então sobre isso. O tema para reflexão: você não é um acidente. Eu sou o seu criador. Versículo: eu sou o seu criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Se eu não me engano, esse versículo, Isaías 44, versículo 2, ele coloca 10 traduções. Mas tem uma versão que fala que Deus sonhou com você antes mesmo de você nascer. Se eu não me engano, é esse versículo. E esse versículo mexe muito comigo. Porque para cada pessoa que existe, né, para cada uma de nós que está aqui se propondo a estudar, se preparando e que se preocupa com a questão do propósito, Deus está falando que ele sonhou com uma pessoa exatamente do jeito que você é, do jeito que eu sou, e ele te colocou aqui, tipo, cara, você está no lugar certo. É isso aí. Você é para ser quem você é. E você é para ser dos pais que você é. Às vezes eu conto isso e me emociono. E você está no lugar certo. Você tem a receitinha certa para ser quem você tem que ser. Isso eu acho assim, sabe? Vai contra tudo e todos que às vezes falam com a gente e a gente para ouvir, né? Olide, sobre os pais serem eles mesmos, né? Dizem que nós que escolhemos, né? Escolhemos. Os nossos pais, Cara, né? eu acredito, eu sinto um negócio quando fala sobre isso, sabe? Eu acredito nisso, sim. Que Eu Deus tive tem Eu um plano, acredito, eu acredito, ele abre assim e fala assim, eu cara, acredito nisso, mas fico muito pé da vida comigo. Falo, tem certeza mesmo que eu escolhi isso? Não, isso é sacanagem. Devo ter dançado pole dance. é, Mas eu ouço isso há muitos anos. olha, hoje eu entendo, assim, que se fosse de outros pais, eu teria tido as mesmas revoltas que eu tive. Teria tido revoltas, talvez diferentes, mas eu teria, ou talvez eu tivesse outros defeitos para apontar, se fossem outras circunstâncias, mas não teria pais perfeitos. E hoje eu entendo, eu fiz nesse processo de desenvolvimento humano, eu fiz uma imersão de 2 dias. O final do segundo dia era um renascimento. Vocês já ouviram falar da hipnose do renascimento? Rebirth? É uma hipnose que você Não. volta para dentro da barriga da mãe. Tem algumas pessoas que fazem regressão, que voltam até a vidas passadas. Eu voltei até a barriga da mãe, tá? Existem vertentes que falam de voltar para vidas passadas. Eu voltei para a barriga da minha mãe e eu ouvia conversas dentro da barriga, que criança ouve, desde semanas. Acho que com 3 semanas o ouvidinho já está ali captando informações. E eu lembro que com 5 semanas eu ouvi um diálogo da minha mãe falando sobre o inquilino e tal. Mas naquele momento eu entendi, e não é entender aqui, tá? Porque entender aqui às vezes está fácil. E não, foi entender aqui, que os meus pais me amaram com tudo que eles tinham, da melhor forma possível, mesmo quando eles pensaram em me abortar, sabe? Então, hoje eu consigo entender isso. Mas eu não julgo quem pensa, porque eu já passei por uma fase muito semelhante, sabe? De estar
não vou dizer revoltada, mas de pensar assim, cara, não tem lugar nesse mundo. Então, quando ele falou que eu não era um acidente que tinha um propósito para mim, eu falei, opa, eu não sou um acidente. Eu posso servir para alguma coisa? E é isso aí, entendeu? Então, se Deus virasse para mim e falasse assim, ah, você não é um acidente, não. Sou não, então eu sirvo para quê? Ah, sei lá, escolhe você para que que você serve, eu tenho que te dar a resposta de tudo. Eu ia achar um propósito. A partir do momento que ele falou que não, eu sonhei com você, mas eu não sei direito o que eu vou fazer com você, não, Lidiane. Escolhe aí, entendeu? Eu também ia estar feliz, entendeu? Tá tudo certo. Aí a pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Quais áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Profundo. Falar a verdade para vocês, eu quase não respondi essas perguntas dessa Bem, vez. Quais áreas da personalidade, formação, aparência física eu tenho dificuldade em aceitar? Olha, Lid, eu não consigo assim não me aceitar. Você me conhece há muito tempo, né? Eu tenho uma limitação física, que eu ando mancando, com o pé torto, tal, tal. Porém, isso nunca foi assim um problema, sabe? Foi, foi e é apenas uma limitação, e pouca, né? Então, eu não consigo, assim, enxergar esse ponto, sabe? O, o não me aceitar. Não, não me, mas assim, algum ponto, sabe? Hum, deixa eu ver. Não, eu já me apontei muito, muita coisa. Mas com o tempo e não, também não. autodesenvolvimento, eu fui aprendendo a lidar com o meu cabelo, porque assim, eu era uma pessoa que eu tenho feição de negra, cabelo de negra, que fui criado no meio mais puxado para o indígena. Então, a minha família, eu vivi mais com a minha família por pai de mãe, então eram umas pessoas com cabelo mais puxado para o liso, mais liso, cacheado, ondulado, talvez. A gordinha da família, a lentinha da família. Então, eu sofria bullying até dizer... A menina da geração, eu sofria bullying até dizer que chega, gente. Sofria bullying até. E aí, até eu entender que tudo isso são ingredientes que, em determinado contexto, funcionam bem, e em outros nem tanto, eu apanhei um bocado. E você, Roberta? Eu também não, eu também sou igual a ela, assim, não tem essa parte de não me aceitar. Eu não lembro. Eu sofri bullying até. Eu sofri bullying dentro de casa. Era uma coisa assim, louca, porque eu era igual um palito. Então, quer dizer, um apelido era Olivia Palito. Meu cabelo era muito cheio, então aí tinha os amigos que me chamavam de Igor, que é do Frankenstein, que é um careca do Frankenstein. Não conheço. Me chamavam. Tem um cara no filme, desenho do Frankenstein, que ele é careca. Acho que o nome dele é Igor, se eu não me engano. Aí me chamavam de Igor. Me chamavam de bruxa, porque eu só andava com um arco na cabeça. Aí tem uma bruxa acho que, se eu não me engano, é até na Olivia mesmo. Ou é na Olivia ou é no Pica-Pau, não lembro agora. Que usa um arco no cabelo e o cabelo preso aqui assim, cheio atrás. Era eu. Papaléguas, porque eu corria muito. Então, assim, mico, sagui, apelidos assim, mils. Mas Uhum. isso nunca foi uma. Eu nunca me senti. Eu nunca me inferiorizei por causa disso, assim, não lembro dessa passagem, assim, né? Claro que você fica pé da vida, só que eu resolvia tudo na base da porrada. Comigo não Uhum. tinha essa. Escreveu, não leu, o pau cantou. Só não podia bater nos adultos. Mas se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu faria, eu fazia. Eu era bem, bem vingativa. É, Minha tia era gorda, assim, gorda.
Ela sempre teve problema com peso, ela não era gorda, mas ela ficava sempre naquele negócio que tem que ter, vestir 42, vestir 40, não sei o que lá. Era o tipo da pessoa do alface. Então eu Uhum. sacaneava ela horrores quando ela não comia o alface. Aí eu falava, engordou, hein? Mas isso era só para poder perturbar, porque eu nem sabia se ela tinha engordado ou não. Nossa, tadinho. Quase morria. É, mas eu era dessas. Sim, a gente falou de características físicas e personalidade. Cara, eu sempre fui tão. Eu sempre me aceitei de verdade, assim, com todos os meus. Estava até falando hoje com a Daniela Marques, Sim. lá do Panteras, e eu falei para ela, eu falei assim, eu sempre fui antipática, sempre fui antissocial. Se... Isso para mim nunca foi problema. Nunca achei que isso fosse, porque não gosto de mim por isso, ou eu não me aceito porque eu sou assim, eu podia melhorar. Eu realmente não tive esse quesito assim, vou ficar pensativa por causa disso. Não tive. E você, Rô? Dentro das personalidades, aí eu tenho um pontinho. Eu, quando mais nova, tal, eu era a verdadeira grossa, sabe? Sério? Nem consigo te imaginar assim. Era, tipo assim, tinha resposta na ponta da língua, mas aquelas respostas mal criadas, sabe? Então, eu Eu acho sou assim, assim até hoje. isso era um ponto que eu tinha, hoje eu já não tenho mais, né? Hoje eu já penso, eu já formulo essa minha resposta, porque de vez em quando dá vontade, sim, de voltar, né, ao Velho Testamento, né? Mas não, a Rosana vai lá, calminha, bonitinha e faz o que tem que fazer. A personalidade, sim, ela me, por mais que era minha, ela me incomodava um pouco, sim. Aqui está falando de formação. A gente já passou um guias, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com formação. Mais para frente, Repete a pergunta. ele fala assim, ó. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldades em aceitar? Personalidade. Minha personalidade, eu consegui aceitar fazendo o perfil comportamental, né? Aquele perfil. Aí, quando eu vi que a minha personalidade, ela não era bem aceita, porque eu era um perfil completamente oposto ao que a maioria é, eu comecei a entender que existia um lado bom nisso. Porque o meu perfil, ele é introvertido, ele é para frente, ele é a pessoa futurista, é a pessoa racional e é a pessoa incrivelmente criativa. Assim, eu sou dos extremos. E é o perfil completamente oposto ao que a maioria costuma ser. Então, isso me gerou muitos problemas até eu entender. Mas quando eu entendi, eu abracei a minha personalidade e comecei a entender que, bom, nesse contexto eu preciso agir de uma forma diferente. É fácil? Não, não é fácil. Mas hoje eu consigo ter mais tranquilidade de olhar e falar, bom, eu não consegui ser extrovertida nesse contexto. Tá tudo bem. Ou, bom, fui muito introvertida nesse contexto. Tá tudo bem. Foi muito bagunceiro, né? Porque é a sombra do criativo. Foi muito bagunceira, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, vou me corrigir, vou ver qual que é o que eu preciso corrigir aqui. Uma coisa que eu tô olhando bastante é a minha ferida emocional, né? De abandono, de rejeição. Agora eu tô olhando bastante para vendas, por isso que eu levo esse assunto para vocês na mentoria, que no contexto de vendas, abandono e rejeição não ajuda nada, né? Se você não estiver na luz. Não E isso. trabalhar. Oi? É assim, você precisa Se trabalhar você não para trabalhar vender. esse quesito, você tira tudo muito pro pessoal.
Isso. E aí, Você, assim, tudo para você é pessoal. Se a pessoa fala que não gostou do seu produto, acho que não gostou de mim. exatamente. E aí, Não é o momento dela, você acha que é com você. aí eu comecei a entender. E aí as vendas me ajudam com isso, e quando eu trabalho isso, ajuda minhas vendas também, né? E aí, de personalidade, eu acho que a parte que mais pegou para mim foi tratar das feridas. E a formação, hoje em dia, o que eu olhava assim, minha formação militar, eu olhava para isso com um certo, aquela coisa, né, na garganta, porque afinal de contas eu sou uma pessoa incrivelmente criativa, incrivelmente desorganizada, né, introvertida, e o meu perfil no militarismo, olha, só Jesus na causa. Mas o fato de eu ser hoje militar me ajudou a desenvolver o outro lado, que é a sombra, que é o extrovertido, que é o organizado, que é o passo a passo, detalhista, para organizar as coisas. Preciso desenvolver ainda um pouco, com certeza, estamos no empreendedorismo para isso. Mas me ajudou. Hoje eu olho para o que me falta e eu entendo que eu só preciso desenvolver. Mas realmente já foi uma questão. E esse livro, gente, esse capítulo, assim, se eu fosse falar para vocês, não percam de ler o livro, tá? Todo. Mas se eu fosse falar assim, o capítulo da minha vida, o capítulo que eu falo para qualquer pessoa ler, primeiro, se tiver que escolher algum, é o do dia 2. Porque esse daqui, ele é lindo. Não tem um que eu não chore lendo, não, tá? Mas assim, esse daqui é o meu capítulo do coração. Dia 3. O que dirige a sua vida? Percebi o que faz os homens correrem atrás de sucesso. É a inveja. Eclesiastes 4:4. Os homens sem propósito, um homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. É o que eu tô falando para vocês, assim. Isso eu também não concordo muito. Porque o fato da pessoa não conseguir enxergar o que ela tem na vida dela como propósito não quer dizer que ela não esteja seguindo os desígnios de Deus para ela. Só quer dizer que ela não está enxergando desse jeito. Tem gente que chama propósito de Ikigai, e tá tudo bem. Desde que ela esteja fazendo lá a partezinha dela que Deus colocou ela no mundo para fazer, para mim, como pessoa, tá tudo bem. Talvez ela não esteja desenvolvendo da melhor forma possível, se ela A não está capacidade dela. se ela não, assim, a capacidade ela até tá, mas talvez ela não esteja olhando para isso de uma forma tão espiritual, falando assim, bom, eu tenho a área espiritual da minha vida, vou cuidar disso. Direcionada. Talvez ela não esteja olhando para isso e isso prejudique ela de alguma forma. Mas a sociedade como um todo não vai estar, entendeu? E como esse livro ele é voltado para o indivíduo que está lendo, então o autor, mais uma vez, ele fez um gol, mas do ponto de vista de estar certo ou estar errado, não atrapalha, não atrapalha a vida de ninguém, né? Aí Eu, ele fala, amor. eu não concordei com essa coisa que ele fala, que eu corro atrás do meu sucesso é por causa da inveja. Não, eu não tenho inveja, mas eu tenho a modelagem. É a Eu luz mo- do que eles chamam de inveja. Porque o que que acontece com a inveja? A inveja é aquela questão assim. Pode me cortar, Rosana, porque às vezes eu corto sem noção. Ó, a inveja, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque assim, sentimento e emoção é coisa que todo mundo tem, né, gente? A gente pode falar, não tem inveja. Todo mundo tem. Mas quando a gente entende que aquilo é um negócio que ajuda a gente. Quando você olha, você sente inveja, por exemplo, quando eu estava simplesmente dentro do militarismo que eu invejava as pessoas que eram militares e empreendiam. Eu olhava e falava, cara, que amostradinho. Já viu esse meme? Que amostradinho. Ah lá, não tem nada para fazer. Fica lá fazendo isso. Mal sabia eu que era eu com dor de cotovelo. Que eu achava lindo aquilo que a pessoa estava fazendo, achava que ela estava sendo mais útil para a sociedade e eu queria aquilo para mim também, mas eu olhava e achava aquela pessoa amostradinha. E nada a ver, sabe? Mas assim, quando eu comecei a entender, cara, o que que aquela pessoa tem que eu quero ter e tá doendo em mim porque eu não tenho? Dá pra usar isso pra mim. Mas falem, amores.
Eu A não inveja gosto da também, às vezes, é confundida também com a ambição. Oi? Fala, Roberta. Vou falar Rô não, porque senão as duas respondem. Estou falando que a inveja também, às vezes, a pessoa fala assim, ah, é porque a pessoa é ambiciosa. E é muito bom a pessoa ser ambiciosa. Ela não pode ser gananciosa. A Uhum, ganância que eu acho que estrambelha tudo. Mas a ambição e a inveja, você invejar aquilo ali. E você falar, cara, se eu estou invejando aquilo ali é porque tem alguma coisa ali que está me dizendo algo. Então vamos ver uhum, ali o que que é. Às vezes, a pessoa te incomoda, a pessoa que te incomoda, ela está querendo te falar alguma coisa. Algum ponto seu que está ali, que você não enxergou em você, que uhum, tá fazendo você dar uma luz naquilo ali. E a ambição é a mesma coisa. Quem é que não ambiciona viajar, ter roupa melhor, poder ir para o mercado e não se preocupar? Por isso que tanta gente, as pessoas olham tanto a vida dos outros, que tem uma vida mais bem-sucedida, só que a diferença é você ambicionar e ir buscar e você ficar ali. Filha da puta, ela tem ou não tem? O que que ela fez? Ah, porque ela deu pro patrão. Ai, uhum. porque ah, ela fez alguma coisa que do nada apareceu assim dinheiro. Do nada. A pessoa não sabe o que a pessoa faz entre quatro paredes. Eu estudo 6, 8 horas por dia. Aí, do nada sou eu aqui, estudando igual uma vaca. Do nada. É, exatamente. Exatamente. Fala, Rosana. Então, isso que ela disse aí, né? Essa última parte dela. Isso sim é inveja, né? O que, o que que ela fez? Ela tá dando, tal, tal. Isso sim é inveja. Por isso que eu não gosto dessa palavra inveja, certo? Então, eu não tenho inveja, eu modelo. Eu gosto do seu serviço, eu gosto de como você se apresenta, eu gosto da sua desenvoltura, então eu vou modelar em você. Mas eu Uhum. não vejo isso como inveja, na minha Não faz percepção. sentido. É porque é um espectro, né? Tudo. Depois que eu descobri que eu tenho um TEA em casa, eu entendi que muita coisa do que a gente olha é um espectro, né? Existe de um lado a inveja, do outro você entender, você ter a clareza, conforme a sua vibração vai aumentando, de que aquilo que você via como inveja, como uma dorzinha de cotovelo, pode te ajudar a alcançar um determinado resultado e você utilizar isso a seu favor. E aí essa pessoa aqui, ela simplesmente olha, se dói e taca pedra. De uma certa forma, está até ajudando a outra pessoa. E entender que o outro, né? E esse ponto aqui, você entender que o outro não existe, que ele está ali para te mostrar um ponto de evolução que você precisa alcançar. Então, é interessante observar essa questão, sim. E aí, o que que acontece, gente? Esse livro, ele foi escrito por um americano. Então, a gente tem acesso a, sei lá, de qual edição que é essa que eu estou no momento. O PDF de vocês talvez seja um pouquinho mais... O PDF que eu coloquei lá no grupo seja um pouquinho mais atrás. Mas existe umas par de edições que foram revistas e que foram... Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é a edição que tá. Tem edição de 2020, 2002, 2011, 2012. 7 edições, pelas minhas contas aqui. Eu não consegui contar direito, mas eu acho que são 7 edições. E aí, existiu... Esse livro ele nasceu em inglês. E o autor ele pegou 10 traduções bíblicas em inglês para escrever esse livro. E ele foi pegando as versões que melhor contextualizavam o que ele estava querendo trazer. E alguém pegou e traduziu. Então, às vezes tem alguma coisa que você olha e talvez não era bem aquilo que ele queria dizer. Eu precisaria pegar em inglês para poder ver. Existem palavras em português que não existem em inglês, e existem palavras em inglês que você não encontra uma tradução adequada em português também. Mas talvez tenha colocado para dar esse tom sensacionalista, para doer, para fazer você olhar e falar assim, como assim inveja? E aí querer ler o livro,
existe essa possibilidade, né, da tal da headline, da leitura Não, e pode persuasiva. existir mesmo a possibilidade da inveja. Pode ser inveja, Pode existir, realmente. pode ser mesmo a inveja, mas realmente porque é a palavra coloquial, é uma E palavra não é só que isso, é uma palavra que hoje em você dia, bate o olho e dói, entendeu? Quando a pessoa fala, não, você está sendo invejosa. Lidiane, você está sendo invejosa. Rosana, você está sendo invejosa. Dói na gente quando alguém fala uma coisa dessa. Hoje em dia, eu acho que é mais difícil até uma pessoa virar e falar, Rosana, Gladys, você está sendo invejosa. Hoje em dia, ninguém mais fala, dificilmente fala, porque é um negócio que dói você ouvir, assim, né? Que você está sendo invejosa. e hoje em dia é mais por causa do desenvolvimento, tá tudo muito mais aberto, mas antigamente todo mundo falava inveja, ah, você, você tem inveja de mim, ah, você tem inveja, não sei o quê. Hoje em dia parece que é um palavrão. É, Falou inveja é como se você tivesse jogando pedra na cruz. Que é, mas é uma palavra e é um sentimento que até está nos pecados. verdade. Então, É de assim, a pecados. forma como você lida com ela, a palavra em si, tem que ver qual é o sentimento que você está agregando a ela. Porque pode ser essa inveja como ela falou que não gosta da palavra, e eu também não é uma palavra muito que eu acho o vocabulário a mais bonita, mas pode ser nesse sentido da modelagem. Se a sua inveja vou modelar aquilo ali, que é diferente de copiar, porque eu achei bacana, eu achei que é interessante. Pô, esse carro que ela tem, cara, eu quero ter um. Ah, porque ela tem? Não, porque eu nunca tinha prestado atenção. E a partir deste momento, eu comecei a ver. E realmente é um carro que eu olhei e encheu meus olhos. Agora, a inveja, quando ela vem no sentido da pejoração, da negatividade, é por que que ela tem e eu não tenho? O que que ela fez para conseguir? Então Aí é tem que inveja saber mesmo. qual é o olhar desse invejar, né? De você ver aquilo ali e você querer para si. Ou você vê aquilo ali e você sabe que você não tem a capacidade para, não quer desenvolver e é mais fácil criticar. É, são dois pontos diferentes. Vamos lá. Quando você mesmo diz aí que você via a pessoa que era empreendedora e você ficava, é amostradinha. Quer dizer, você não prestou atenção qual era a competência que você tinha que desenvolver para também ser. E a partir daí, a sua inveja virou o modelo. Uhum, exatamente. É uma falta de clareza, na verdade, da pessoa que sente. É uma vibração mais baixa também, né, gente? Mas aí esse assunto vai Claro. mais longe, vai longe pra caraca, se a gente continuar nesse assunto aqui. Aí tá falando aqui, olha, esse versículo, essa versículo não, é uma frase interessante. Viver, tema para reflexão. Viver com um propósito é um caminho para a paz. Eu peguei. Você chegou a pegar coach uma coach para você das trainers, o Roberto chegou? Aham. A Tania. A minha coach falou assim para mim que quando você está alinhada com as coisas que você tem que fazer, com o caminho que você tem que tomar, e a ideia de sucesso, no final das contas, para ela, tem muito a ver com paz de espírito. E eu compartilho desse lugar, de que quando você está no seu lugar, assim, você está alinhado. Você fala, cara, nada mais me derruba. E não é uma questão assim de que coisas não vão acontecer. Você está no seu lugar, entendeu? E o que eu entendo de propósito, se a gente for levar para a visão sistêmica da constelação familiar, é muito isso. Você está no seu lugar. Pode vir chuva, pode vir tempestade, você está fundamentado. Você está fincada na rocha. Ninguém vai te tirar dali. Sua raiz é firme, está indo lá no fundo. Ninguém vai mexer com você. Versículo. Tu és, ó Senhor, tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. E a pergunta: na opinião de minha família, de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que a dirija? É interessante aqui que o autor ele coloca, e eu não perguntei isso em casa, eu acho que eu vou fazer essa pergunta. Eu fiz um exercício parecido quando eu li O Milagre da Manhã,
que você pergunta para as pessoas o que que as pessoas acham de você, qual que é a visão que elas têm de você. E aqui ele está falando de família e de amigos para você perguntar sobre o que dirige a sua vida para eles. É um desafio interessante, É complexo. né? E o que eu desejo que a dirija? É Eu complexo. desejo que que o meu propósito dirija a minha vida. Esse é o meu desejo hoje, o meu propósito. Que o direcionamento que eu encontrei para mim, que eu desenhei, dirija a minha vida. E aí as coisas meio que se confundem, né? Como eu falei para vocês. Não tive uma visão espiritual de Deus falando, soprando no meu ouvido, apesar de que existem pessoas que se aproximaram de mim e falaram coisas que, em parte, eu concordei, em parte eu discordei, tá tudo bem. E eu vi alguns pastores falando: não precisa descer anjos com trombeta para anunciar que você está no caminho certo. Você sente que você está no seu direcionamento. E é bem essa questão de o caminho, viver com propósito é o caminho para a paz. Você se sente em paz quando você está nesse caminho. Você se sente no seu lugar. As coisas começam a fluir mesmo quando tem resistência. Fala aí, Rô. Não, mas esse capítulo eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu penso que eu quero que o meu propósito siga, sabe? Porque quando eu deixei a pai, foi uma turbulência, né? Aquela coisa toda, tal, tal. De, aí, de repente, comecei com a terapia, agora coach e tal. Então, eu vi que o meu propósito é esse mesmo, né? Então, que ele seja frente de tudo, de transformar vidas como eu consegui transformar a minha. Faz muito sentido. Fazer um comentário nada a ver com você, Rosana. Eu fui num ambiente de trocas que tem aqui no Rio, um espaço meio ecumênico assim, mas era terapêutico. Eram vários terapeutas. Eles abriram um dia, muitos terapeutas. Abriram um dia a preço popular. Você entrava, fazia doação, acho que no mínimo de R$ 10, mas era o que você sentisse no coração, e escolhia alguma terapia para você passar. Aí o que que eu achei de comum lá? Quase todos eles eram artistas. Tinha artista da Globo, diretor, gente que em algum momento estava envolvida com cinema e TV e teatro. Por que que eu tô falando isso para você? Porque você também é das resinas. E eu tô tentando entender aqui qual que é a ligação entre terapia e arte. Porque eu sou desenhista amadora também, sabe? Eu desenho, eu canto, não de forma perfeita, mas eu sou totalmente ligada às artes. Eu acho que. Fala para mim, Roberta, você tem alguma ligação com arte? Você é terapeuta, né? Ou não? Uh-uh. Não, Não? eu sou educadora financeira. Não, sou educadora É? financeira e contadora. Cara, ó, eu preciso discordar de você. Você é educadora financeira e contadora, você tem um quê de terapeuta. Você vai se achar ainda nesse caminho. Cara, não tem como lidar com o dinheiro e não ser Não, meio não terapeuta. é, mas assim, então, vamos lá. Eu não, eu não tenho nenhum curso específico em terapia, né? Uhum. Eu fiz alguns cursos de coach, mas nada muito profundo e tudo. Eu tenho muita vivência. Só que o dinheiro é o que você realmente falou. Não tem como você trabalhar com dinheiro sem ser mexendo na vida dos outros. Então, assim, o processo da educação financeira não é o dinheiro, não é o dinheiro. Você não está endividada porque você tem pouco ou muito dinheiro. Você não está endividado porque você recebe pouco ou recebe muito. Você está endividado porque você não tem o controle do seu dinheiro. Você não tem controle das coisas que você faz para o seu dinheiro. Então, eu até costumo dizer para as pessoas que
sempre falo isso, né? Eu falo assim, cara, não fica preocupado em querer ganhar mais. Em querer falar, ah, é porque eu recebo pouco. Não, você não recebe pouco. Quais são as capacidades que você tem para você dizer que você recebe pouco ou muito? Qual é o parâmetro que você tem dentro da tua área em que alguém ganhe mais do que você? Porque assim, vamos dar um exemplo. Você é manicure, então pé e mão R$ 40. Então vamos botar aí que no mês você consiga fazer, vamos botar aí, R$ 3.000, que é o máximo que a pessoa consegue fazer trabalhando de terça a sábado. Então você sabe que tu não consegue sair muito daquilo ali. Uhum. Então, o que que é muito ou pouco? É o tempo, é o horário que você, é o tempo que você tem disponibilizado para isso, ou o valor que você cobra, que é baixo. Porque você não tem muito como sair dali. A não ser, claro, tem salões que aí cobra cento e poucos reais, mas aí vamos fazer uma média aí, deve ser uns R$ 40, 50, sei lá, um pé e mão. Aí a pessoa consegue, no mês, fazendo tudo aquilo, 3.000. Ah, mas eu recebo muito pouco, porque eu não sei o que lá. Tá, mas você recebe muito pouco em relação a quem? A cabeleireira. Mas o serviço do cabeleireiro, ele tem, desde o corte que custa 40, R$ 50, sei lá, um reflexo que custa 300. E Não também tem sei, uma coisa que mas cor depende muito da progressiva. marca pessoal da pessoa, né? Bem complexo esse assunto. Porque existem, Sim, não, mas é o que eu tô te falando. existem manicures que vendem Isso, o processo brasileiro nos Estados Unidos e ganham muito bem. Muito sim, bem. mas eu tô falando assim, mas quantas pessoas, quantos manicures você conhece que vende o processo nos Estados Unidos? Não, eu digo assim, talvez a gente tem, eu posso estar enganada, mas eu acho que a gente tem nail designer no Panteras. Não tenho certeza. Mas assim, só o fato de você criar um método do jeito que a gente está aprendendo lá, criar um método, aprender a Sim, se sim, posicionar, sim, faz você sim, poder cobrar mais no seu negócio. E sim, mas eu é tô um pouco. falando, no âmbito geral. Você serve cafezinho na empresa. Aí você quer receber R$ 5.000 levando cafezinho? Qual é a empresa que paga R$ 5.000 para quem leva cafezinho? Eu não estou desmerecendo profissão nenhuma, eu só estou falando Não, que tô entendendo. existem profissões que você não vai receber muito além daquilo ali. Acho que tabelado. Uhum, É sim. de acordo com o que você tenha a dar intelectualmente. Então, quando eu falo em relação a isso, o dinheiro é isso. O dinheiro é você entender que ou você muda a sua mente para você fazer com que aquele dinheiro que você tem ali na mão, tenha rendimento, ou você pode ganhar R$ 1.000, você vai ser endividada. Quando você ganhar 5.000, você vai ser endividada. E quando você ganhar 50.000, você vai continuar sendo endividada. O Michael Jackson morreu endividado, né? Infelizmente. Vamos andar, meus amores. Porque eu tenho live depois, daqui a pouco eu tenho live também. A gente precisa. A conversa tá uma delícia, mas o planejamento precisa seguir. Dia 4, criado para ser eterno. Cara, não tem um dia aqui que não seja maravilhoso. Aí no dia 4 ele fala o seguinte: Deus tem cultivado a eternidade no coração do ser humano. Eclesiastes 3:11. De certa, uma frase para reflexão, né? Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. É profundo isso. E assim, no fundo, eu não sei vocês, assim, se vocês acreditam sobre algo que vem depois. Mas eu tenho assim, uma sensação muito, muito grande no meu coração de que essa vida não acaba quando o corpo acaba, sabe? E aí ele colocou aqui para reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. E eu acho que é justamente isso. Eu acho que foi no dia de hoje que eu li, falando que o homem tem a necessidade de ir em busca de algo mais do que a sua própria vida, né? E daí a necessidade que os antropólogos atestam isso cientificamente nos estudos deles,
cientificamente, dentro do estudo da antropologia, que isso é verdade, que o ser humano precisa de algo mais além dele. Então, esse algo mais, talvez dê essa sensação de que nós somos eternos, né? De que nós não para por aqui. Pergunta: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que devo parar de fazer hoje e qual é a única coisa que devo começar a fazer? Parece até pergunta de final de mês do Panteras. No Panteras, todo início do mês a gente responde essa pergunta. É sobre o que você precisa começar a fazer e o que você precisa parar de fazer. Bom, parar de fazer e começar a fazer. Eu acho que esse negócio do ser eterno, ele é interessante porque ele tira muito da nossa ansiedade. Só de você ouvir falar isso, eu acho que eu comecei comecei o vídeo falando sobre isso. Falei, gente, a vida é eterna, você tem toda a eternidade para se desenvolver aí, não tem pressa para terminar de ler o livro. Eu acho que eu comecei falando sobre isso, eu não tenho certeza. Mas ele tira Foi. muito essa ansiedade do tipo, não tem prazo para cumprir, vamos terminar aqui agora, vamos emagrecer 20 quilos aqui nessa reunião, ficar bombada, fazer 1 milhão, porque amanhã é outro dia eu tenho que estar pronta. Né? Essa coisa, esse desespero de querer abraçar o mundo, meio que acaba quando alguém vira para você e fala, não, respira fundo, você é eterno. Tem toda a eternidade para desenvolver o que você precisa desenvolver. O que você pensa, Roberto? Eu vejo que eu tenho toda a pressa do mundo, mesmo sendo eterna. Eu vou ter mais Não, tempo para produzir mais coisas. é verdade. Tem esse ponto também. Porque aí Mas eu entendo que você aumenta a sua procrastinação. Ah, não preciso fazer hoje, eu tenho amanhã, eu tenho depois, eu tenho eternidade para fazer. Então, para que pensando você bem, vai servir hoje se você pode servir amanhã? tem um lado luz e o lado sombra, realmente, para uma pessoa que eu sou a pessoa fazedora, tá? Então, para vocês entenderem, eu sou a pessoa que eu encontrei o propósito e falei, tá bom, vou fazer. Não parei nunca mais de fazer. Agora eu entrei no Panteras, a primeira coisa que você aprende é respira, guarda o domingo, vai descansar quando se tiver. Porque se eu sou o trator, assim, eu vou e não paro mais. E eu sou a fazedora. Para quem não tem essa característica de fazedora, a pessoa que é parada no tempo, realmente, você parar e falar, não, você tem a eternidade, você tem toda a eternidade para viver isso, é um pouco complicado. Deixa de ser um pouco complicado quando você vê do ponto de vista espiritual, quando dizem para você assim, ó, se você não estudar e não fizer a prova direitinho, você vai repetir de ano, você vai ter que passar pelas suas dores todinhas. Aí a pessoa para e pensar, nossa, é verdade. Não é não? É puxado, Bom, quando eu é bem penso nessa puxado. frase, sobre a única coisa que eu tenho que parar de fazer, é querer ficar tão no controle de tudo. Assim, querer tudo do meu jeito, no meu tempo. Eu acho que soltar um pouco. Isso é um exercício, né? Um eterno vigiar e orar. Fala, Rô. Dá licença, posso falar uma coisa? Fala, amor. É o seguinte, eu acho que eu me encaixo aí. Não Hum, sei. É tipo, eu sou super controladora, eu quero controlar tudo. É, as pessoas me veem como, ai, a Gladys faz tudo, a Gladys. Eu, todo mundo me vê como muito, qual que seria a palavra em português? Fugiu aqui agora. Como fala em inglês, a gente tenta traduzir. fugiu. Tipo, que eu faço. Não, fugiu aqui, peraí. Busca. Resumindo, eu agora eu não faço nada, eu não estou fazendo nada, nada. Eu não tô, produtiva, eu não estou produzindo nada e eu me cobro. Por que que eu não estou produzindo? Mas é como se eu tivesse algemada, como se eu Uhum. tivesse algemada.
eu não consigo, simplesmente eu não tenho força para nada. Aí eu já fiz, tô com depressão? Não, não tô com depressão. Se eu tivesse com depressão, eu não saía de casa. Mas é muito louco isso, é muito doido. Eu tenho um potencial enorme, eu sei que eu tenho um potencial, mas não tô fazendo nada. E como Agora, eu é tô que é fazendo, para você, Gladys, agora eu tô, quando a gente fazendo fala esse aqui, ó, trabalho agora, eu aceitei esse trabalho agora, tipo assim, porque eu tenho que pagar uma conta amanhã. é, Tipo assim, eu sou muito mais do que isso. Eu sei que eu sou muito mais do que isso, mas eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu agora não tenho nenhum papagaio para dar água, eu sou sozinha. Às vezes fala assim, para mim o que eu tenho, eu me basto. Mas ao mesmo tempo, vem aquela cobrança. Vem aquela cobrança aí, falou da inveja. As pessoas, não, todo mundo aqui, todo mundo nos Estados Unidos, todo mundo ganha dinheiro aqui, todo mundo. Eu sou a única pessoa que não ganha dinheiro aqui. Igual ontem na igreja, teve um lanche na igreja, eu sentei numa mesa, todo mundo falando de trabalho e tal. Aí perguntaram, e você, o que que você faz? Tipo assim, eu tive vergonha de mim. Eu não trabalho, né? sim. Eu não sou rica, moro pior que todo mundo, tudo pior, mas e todo mundo me vendo como se eu fosse assim, a linda, a bem-sucedida. É muito louco, gente, é muito louco. E É quando muito você louco. olha para essa pergunta, criado para ser eterno, como é que isso impacta esse seu contexto como? Eu acho, Lid, que eu acho que não é eterno. Eu acho que até, não sei, vou falar o que vem na minha cabeça aqui agora. Às vezes, engraçado, nunca tinha pensado nisso. Eu comecei essa procrastinação, essa tá morta viva, depois que a minha mãe foi internada com Alzheimer. E todo dia eu penso, eu vou ter Alzheimer, né? Se eu tiver Alzheimer, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais 3 anos, e a família toda começa com 65 anos, eu fico pensando assim. E pode ser, não sei, eu acho que não tem eterno, não sei, sinceramente, Você não eu não, acredita, não acredita que um ser é eterno? Que nós somos eu seres não, eternos? eu não acredito nem desacredito, eu não tenho opinião formada a respeito disso. E tá tudo bem, Gladys, querido. Não tem. Como a gente fala no coach do desenvolvimento pessoal, tá tudo bem não ter resposta certa. Mais importante do que ter resposta é ter as perguntas. A gente joga a semente e as respostas certas, elas vão aparecer para você ao longo da semana. E as respostas, inclusive, podem mudar com o tempo. E aí É, ele é igual. pergunta assim, ó, já Hum, que fui feito para ser eterno, digamos que não seja para ser eterno. Digamos que você tem filha, não tem? Tem uma filha. Então, você tem uma filha, você tem netos. Não, ainda não. Aí, um dia, Gladys morre, porque todos nós está previsto morrer, até onde a gente sabe, né? Está previsto morrer, a gente não sabe qual vai ser a próxima evolução da tecnologia e da ciência. Aí, um dia, a Gladys morre. Aí, nesse dia, a Gladys vai ter continuidade na sua linhagem através da sua filha, dos seus netos, tá? Levando em consideração que a sua semente vai se perpetuar através da sua filha, o que que qual é a única coisa que você deve fazer hoje, levando em consideração isso, que depois de você vai continuar a sua linhagem ali e tal, e você quer deixar o melhor que você pode. O que que você pode fazer hoje, parar de fazer, e a única coisa que você parar de fazer hoje, e a única coisa que você deve começar a fazer hoje? Hum. Eu acho que. Não, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Mas não é tudo, é a única coisa. Igual hoje de manhã lá no exercício. Aí uma colega escreveu e tal. Aí eu li aquilo, eu fiquei empolgada. Falei, nossa, vou arrumar. Eu dobrei 5 roupas e deixei.
Minha casa lá tá do mesmo jeito que tá. Toda semana, todo dia eu falo, vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar, e nunca arrumo. Aí começo a ver, começo a ler um livro, pego uma coisa, pego outra e vai procrastinando. Você tem que, ó, o que que eu posso dizer para você? Mais importante, vou falar de novo para você. Mais importante do que a resposta são as perguntas. Fazendo as perguntas certas, as respostas vão aparecer e a gente não pode responder por você. Tá? Mas guarda as perguntas para você e deixa elas fazerem efeito no seu coração. Você quer falar, Rosana? O que eu deixaria é minha autocobrança. É uma guerra isso comigo. Eu me cobro muito, sabe? De fazer o certo, de fazer certo, de não me procrastinar, porque eu já fui muito, hoje não mais, certo? Então eu me policio muito. E essa autocobrança eu, eu tiraria. E a única coisa que você começaria a fazer? Você deve começar a fazer. Não, igual a única coisa que eu estou fazendo hoje por mim, e nem é por mim, é pela minha filha Bruna, que eu estou sendo obrigada, é ir na academia todo dia de manhã. Porque ela vai casar em fevereiro, ela quer a mãe magra no casamento. É a única coisa que eu vou igual um soldadinho, né? Todo dia, 8 horas, eu tô na academia, vou, já tô até emagrecendo, tô até mais feliz de me olhar no espelho, que eu comecei a engordar, Ah, mas que é bom. isso, É uma mas coisa boa. eu tô fazendo obrigada por ela. Porque tem que mandar foto, né? Roberta, você, qual é a única coisa que você julga que você deve fazer? Começar a fazer? Eu já faço tudo que eu quero fazer, já faço, assim. Não tem nada assim que. Não tem, a minha vida não é um mar de rosas, não, gente. Tenho N problemas, mas assim, eu, eu aprendi do limão, fazer a limonada com a raspa, botar em cima do doce, dar uma esfregadinha no peixe com o bagaço, e assim a gente vai. Hum. Então, assim, tem nada que eu não faça hoje, né? Que eu deveria começar a fazer. Só melhoras mesmo, né? É um processo contínuo de melhoras. Eu vejo dessa forma. Bom, como eu falei para vocês, essa clareza, né, veio muito para mim na lua minguante interna. Falei com as meninas do Cresça e Apareça lá no grupo, que eu passei por um processo muito profundo. E nesse processo eu percebi, inclusive, na nossa última mentoria, que eu ainda precisava, e a gente está aqui para evoluir, né? Que eu ainda precisava soltar um pouco do controle. E começar a fazer, assim, soltar um pouco de alguns controles de algumas áreas da vida e tomar mais o controle de outras áreas da vida, né? Então a gente está nessa balança, né? Porque quando você olha para a roda da vida, não sei se você já tiver, é uma ferramenta de coaching. Quando você começa a olhar algumas áreas, você acaba focando em umas e desfocando em outras, né? Então é uma eterna balança que você precisa equilibrar. Então eu preciso retomar o controle em algumas áreas e deixar o controle em algumas outras áreas. Eu sinto assim. O controle excessivo, né? Que quando você está com controle excessivo em uma área, você está abandonando outra. Então, trazer mais para o centro. Dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A pergunta do versículo 4 do capítulo 4, versículo 14b de Tiago. O que é a vida? E uma frase de reflexão: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Aquela questão da inveja que a gente conversou, né? Que não existe o outro, que a gente está olhando o que a gente precisa ver na gente, que a gente quer modelar. O outro está ali para mostrar para a gente o que a gente não consegue ver dentro da gente, na verdade. A vida é um teste
e um cargo de confiança. O lance do teste novamente, né? Que aquela coisa, tá, você é eterno, mas você tem uma prova aqui para responder. Se você não estudar para a prova, se você não fizer a prova, você não passar, você vai ser eterno, mas você vai repetir suas dores, suas travas, suas resistências aí para até aprender. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas, capítulo 16, versículo 10a. Interessante, né? Quem é fiel no muito é fiel no fiel, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito também. Tem E isso cabe para as dívidas também. acho que cabe para tudo. O pastor Cláudio Duarte ele fala assim. Eu falo muito das referências cristãs porque eu sou, mas eu sei, por exemplo, que, Roberta, você não é cristã, fica à vontade para colocar suas referências também. Ele fala Não, assim que ninguém nasce gigante. Quem nasce gigante é monstro. É monstro e dinossauro. Tirando isso, ninguém nasce gigante. Então, assim, quem a gente vê grande hoje, um dia já foi pequeno. baleia nasce pequena. É. Não, mas eu tô falando assim, é porque a gente. É, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu atendo, que são evangélicas, são cristãs, enfim, elas falam que o dinheiro é ruim, né? Que elas veem o dinheiro com bons olhos. E eu digo para elas, embora eu não seja conhecedora da Bíblia, eu sei que há muitos versículos falando sobre dinheiro. Muito. E nenhuma delas fala que você tem que viver na pobreza. Nenhum deles fala que você tem que dar o que você tem e o que não tem. Não tem essa. E quando você fala assim, quem é fiel no pouco é fiel no muito, isso vale para se você deve pouco, você pode dever muito também. Depende de como você vê. Porque é o que eu estou te falando. Se você ganha 1.000 e acha que é pouco, você vai ganhar 10.000 e achar que é pouco também. Exatamente. É bem por aí. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Minhas filhas. E, embora eu rejeite muito, eu acho que ter nascido da onde eu nasci. Eu acho que isso foi um teste de bravura. Deus falou assim: vai lá, vamos ver o que que você consegue fazer com isso. Para A mim, Gleice está perguntando se ela pode fazer uma pergunta quando acabar. Só não sei para a pergunta. A Pode. pergunta é para quem? Acabei de ver aqui no chat que ela botou. Para Roberta, para Roberta. Para Oi? mim? Depois, quando acabar, eu queria, se possível, eu queria fazer uma pergunta para Roberta. Ah, sim, ela mandou no chat Ela está no para grupo? você. Ela tá. Ela está no grupo? Tá, tá. Então, é só me procurar no grupo. Aí você pode mandar para mim a mensagem, pode mandar no meu privado. Tá, obrigada. Tá bom, Nada. É amor. Roberta Vasconcelos, se eu não me engano, que tá lá. para mim, de toda a minha andança, de toda a minha caminhada, maior teste foi o ano de 2022, por tantos lutos que eu passei, né? Não foi fácil. Hoje eu já consigo ver assim, né, com outros olhos, tal. Machucou muito, talvez para me mostrar quanto eu posso ser forte, quanto eu posso ajudar outras pessoas com isso, né? O teste foi bravo. Puxado, né? E qual é a outra Quais pergunta são aí? as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Nesse momento, está sendo assim, sendo apoio para minha mãe. Ela já melhorou muito, ela tinha entrado
quase numa depressão aí por tudo isso, né? Não estava fácil e tal. E eu vim, né, esse tempo todo, tal. Então eu vejo que hoje é ser apoio da minha mãe. Para mim, o que aconteceu recentemente, que eu percebo ter sido um teste de Deus, foi, nossa, de 2019 para cá, é um testão, né? Entre transição de São Paulo para o Rio de Janeiro, com sogra, descoberto de diagnóstico do Davi. Eu acho que eu posso resumir em viver em família e escrever uma história diferente da história dos meus pais, assim. O teste e, ao mesmo tempo, a tarefa mais importante que Deus me deu foi essa convivência em família e escrever uma história diferente da história dos meus pais, não desonrando o fato de que eles deram o melhor que eles puderam. Mas é um teste. Vamos em frente, amores. Dia 6. A vida é uma atribuição temporária. Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que minha vida é efêmera. Isso é Salmos 39:4 e o seguinte: viverei poucos anos aqui na terra. Salmos 119:19. Muita gente não gosta de olhar para isso. Eu acho que eu escrevi uma frase que me chamou muita atenção, que eu não sei se eu li nesse livro, lá no grupo, que foi falando que as pessoas vivem como se elas fossem eternas e morrem como se nunca tivessem vivido, né? A gente não para pensar que um dia essa vida vai acabar. Tá? Independente de ser eterna, do Deus que você acredita, independente de quem você é, se você é rico, se você é pobre, a sua maior riqueza é você, a sua vida, e um dia ela vai acabar. Até do Silvio Santos acabou, do Michael Jackson. Para mim, o Michael Jackson e o Silvio Santos eram pessoas eternas, né? Eu já nasci, elas já existiam, já fizeram humor, Imortais. né? Então, assim, quando você vê essas pessoas, você fala, caraca, as pessoas morrem. E aí você se pergunta. Eu até Olha fiz uma essa postagem frase. sobre isso, sobre o Silvio Santos. O mundo não é o meu lar. Isso é demais para mim. O mundo não é o meu lar. A pergunta: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento? Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver a vida neste exato momento? Eu acho que mudando qualquer coisa no meu comportamento que seja diferente de amar pessoas. Qualquer coisa que você esteja. Por que você está fazendo isso? Tem a ver com pessoas? Tem a ver com melhorar a vida das pessoas? Se não, esquece. Não vai te ajudar. Não vai me ajudar, não vai ajudar ninguém. Alguma contribuição? Bem Vocês por querem aí. falar alguma coisa? Dia 7, a razão de tudo. Vou passar para o próximo, então. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive o seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja dada a glória para todo sempre. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos, para o seu propósito. Tudo é para ele. Esse aqui eu marquei algumas coisas que eu achei interessante. Porque quando a gente olha assim, eu sempre tive um certo ranço da ideia de que a minha vida era para agradar alguém. Sempre tive ranço disso, assim, dessa ideia de, tenho que viver para agradar alguém, meu Deus. Isso é um negócio que, assim, a gente, como bom cristão, a gente amém, aleluia, glória a Deus, mas não desce muito bem na garganta. E eu fui lendo algumas passagens do livro e fui marcando. Justamente, eu marquei essas passagens porque eram as passagens que me doíam, entendeu? Que justificavam, que acalmavam o meu coraçãozinho. E aí ele fala aqui, ó. John Piper, que era um pastor também, vivo, inclusive, maravilhoso. Observa aqui, abre aspas.
é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é glorificado em nós. Se eu não me engano, é nessa passagem aqui no dia 7. Não, não é no dia 7 que ele fala, não, é no dia 6. Que ele fala que ele gosta de admirar os filhos dele dormindo. E aí ele fala assim, cara, só o fato de você existir já está glorificando a Deus. Porque ele criou você para isso. A gente falha em determinado ponto em relação a isso, a gente falha, mas só o fato de você ser quem você é e estar aqui, você já está ajudando a cumprir um propósito que Deus tinha com a sua vida. Seja, como eu falei, seja esse Deus, Deus, nada, tudo, universo, Oxalá, não importa o nome. O que importa é que, assim, ele já está satisfeito porque você é quem você é. E tá tudo bem, entendeu? Ah, eu fiz um negócio, eu errei um negócio aqui. Calma, você é eterno. Tá tudo bem, tá tudo bem. E quando a gente começa a olhar a vida como nós somos eternos, isso aqui não é para sempre, um dia tudo isso aqui vai se desmoronar. Algumas coisas perdem o peso. Não sei se vocês sentem isso. Nunca parei para analisar dessa forma. Damos glória a Deus servindo os demais com os nossos dons. Ah, isso daqui eu marquei por causa disso. Que ele fala justamente, tipo assim, você sendo quem você é, já está glorificando a Deus. E quando você coloca o que você faz de melhor à disposição de servir o outro, você também está glorificando a Deus. Ou seja, no nosso dia a dia, você encontrou uma coisa que você faz bem, que você gosta de falar, uma mensagem que você gosta de entregar, você está glorificando a Deus. Agora, a gente está conversando sobre uma coisa que é a minha paixão, sobre livro, sobre um livro que é a minha paixão. Eu acho que Deus deve estar lá de cima aplaudindo. Ele está aplaudindo dentro de mim, porque ele mora dentro de mim também. E quando você, Roberta, está atendendo os seus clientes, quando a Rosana está atendendo os clientes dela, quando a Gladys está trabalhando, tudo isso está glorificando a Deus. Principalmente quando você faz isso com alegria. Sim. Quando a gente faz com alegria, é um negócio a mais. Pergunta: em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Quando eu acordo. Eu penso nisso também. Eu penso desse jeito também. Que quando eu acordo, Acho que quando. acho que termina. Fala, Roberto. Não, falou, quando eu acordo é assim, a certeza de que ele está ali e ele falou: você tem mais um dia para tu fazer alguma coisa da tua vida. Não desperdiça, não, hein? Eu consegui imaginar Deus falando com esse sotaque desse jeito aí. Desperdiça, não, hein? O Papa que falou, né? Que o Papa falou que ele não conhecia o ditado se Deus é brasileiro, né? Aí que a gente fala que Deus é brasileiro e tal. E aí ele pegou e falou assim: se Deus é brasileiro, o Papa é argentino. Hum, Na época que ele foi, foi consagrado, né, como Papa. E é mais ou menos isso, assim. Ele é tão brasileiro que ele falou assim: minha filha, você acordou, então faz alguma coisa da tua vida de útil, porque tem muita gente aí que não vai acordar hoje. é verdade. Então, tem muita gente que não dormiu. Então, aproveita o que você tem aí. É verdade. Rô, quer falar? Eu vejo também no primeiro momento do dia, ao abrir os olhos. Assim, bora lá que o dia começou, sabe? Então, para mim, esse primeiro momento também. E Esse nos momento. demais, né? Mas o principal, o mais forte é esse. É. Tem um livro que fala muito de praticar a presença de Deus.
que é eu coloquei até lá no grupo, é do irmão Lawrence, o autor desse livro, que ele fala que ele consegue sentir a presença de Deus até enquanto ele lava a louça. Porque assim, o livro fala, né, que os pássaros cantam e eles glorificam a Deus. O cachorro abana o rabo, ele glorifica a Deus. Todas as ações, as que parecem mais bonitas para a gente, as que parecem menos honrosas, enquanto você está fazendo, você está glorificando a Deus. Eu lembro quando a Sara nasceu, do André, no nosso primeiro dia, quando o André olhou e falou assim: ai, graças a Deus, ela está fazendo cocô. Gente, mas é uma preocupação de pai e mãe, né? Não, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô direitinho, tá respirando direitinho, né? E assim, você tá vivo, você Quantas tá... vezes você fica olhando a criança se ela tá dormindo? Pra ver se, aí tu bota a mão assim no nariz para poder ver se tá respirando. Isso é papel, toda mãe faz um troço desse, todo Nossa, pai, eu fiz isso demais. Eu fazia assim, ó. para poder, Eu ficava para poder ver respirando o ar. o bafinho da minha filha, porque eu tenho uma filha não nascida, então eu me despedi dela, então eu glorifico a Deus todos os dias. Quando eu vou lá, eu vejo, eu falo, cara, tá dormindo, tá saudável, graças a Deus. E mais do que eu glorificar por ver os filhos vivos, eu sei que a minha filha glorifica enquanto respira. Isso é muito legal. Assim, a gente também, né? E eu acho muito legal desses primeiros 7 dias, é que é muito simples. A gente coloca um negócio de, ai, propósito, meu propósito. E Deus está falando, não, cara, vive aí, vai lá no banheiro, faz o seu intestino funcionar, você está me glorificando, entendeu? Tá respirando bem? Porque a gente às vezes esquece de respirar, né? Enche o pulmão de ar, você está glorificando a Deus enquanto você respira. É muito legal. Assim, enfim. Meus amores, eu agradeço vocês pela presença, por estarem aqui 1h30 comigo. E eu queria saber de vocês, em uma palavra, o porquê que valeu a pena essa 1h30 para a gente poder fechar. Reflexões. Te traz muitas reflexões. Às vezes você nem estava pensando naquilo ali e dá um estalo. Gratidão. Olha, eu nem pensei que a gente fosse seguir por esse caminho, mas foi um caminho bem legal. Um novo olhar, um novo olhar. Obrigada, meus amores, pela presença de vocês. Vamos tirar uma Parabéns, Tati. fotinho? Vamos tirar uma fotinho para a gente marcar o nosso primeiro encontro? Vamos. Daí o seu melhor sorriso. Obrigada. A nossa live estava marcada para 19h30 no Instagram. Vamos atrasar um pouquinho. Semana que vem eu vou marcar no horário mais tarde para não acontecer mais isso. Obrigada pela presença de vocês. Vejo vocês na segunda-feira novamente, o rostinho de vocês, para a gente conversar sobre os próximos 7 capítulos. Tá bom? E Roberta, eu não consegui achar a Roberta no grupo. Não, Ela tá no Roberta grupo ali? Vasconcelos. Porque eu tô no grupo do livro. eu mando Então, para eu também você o tô contato nesse dela, grupo. Beleza. É, tá Tá bom? bom. tá bom? Prazer, Rosana. Beijo. Beijo. Tchau, querida. Tchau, Rosana. Sucesso. Até.